Vamos continuar então a nossa análise com alguns exemplos para forças conservativas. Nós vimos que o trabalho independerá da trajetória escolhida entre os dois pontos, então nós vamos escolher aquela trajetória que for a mais cômoda para nós. Vamos recordar então a nossa definição de trabalho, então do ponto inicial ao ponto final de A a B. Não vou colocar a trajetória aqui, porque estaremos lidando com forças conservativas. O trabalho será então a integral de A até B do produto escalar da força pelo deslocamento, que nós definimos como sendo negativo da variação da energia potencial. E vamos escrever então isso aqui como sendo menos U calculado no ponto final, mais U calculado no ponto inicial. Vamos adotar aqui dois exemplos simples e imediatos. Primeiro, vamos lidar com a força-peso. Sabemos que o peso é dado simplesmente do produto da massa pela aceleração da gravidade. Vamos então escolher representar aqui a superfície da Terra, o nosso solo, e eu vou mover uma certa massa M entre dois pontos a alturas diferentes do solo. Como a força é conservativa, eu posso escolher a trajetória que for mais cômoda, aquela que simplifica meus cálculos. Então, eu vou escolher uma trajetória retilínea perpendicular à superfície. Então, representando aqui, temos a nossa massa. A aceleração da gravidade é um vetor que aponta para baixo. E vamos então representar o nosso sistema de coordenadas. Representar o nosso eixo Z apontando para cima, representarei pelo versor Z. Eu tenho que o ponto inicial está a uma dada altura Z0 e meu ponto final estará a uma altura que eu chamarei de Z. Vamos analisar a nossa expressão para o trabalho. Eu preciso da força F, que eu já tenho aqui a minha força peso, e eu preciso dos pontos inicial e final. Então vamos identificar qual que é o nosso ponto inicial, nosso ponto A. É o Z0. Qual que é o nosso ponto final? Que é o nosso ponto B, que é o Z. Como que eu represento a aceleração da gravidade, que é constante, em termos do meu versor Z? Nós temos aqui que o G vai ser simplesmente seu módulo na direção Z, só que vejam, o G eu estou definindo como sendo maior do que zero. E o meu vetor G aponta na direção contrária a Z. Então teremos aqui um sinal negativo. E eu preciso também do nosso DL, nosso elemento infinitesimal de deslocamento. Eu vou dizer simplesmente que esse DL é um DZ, estou variando na direção Z, ao longo do meu versor Z. Notem que nós temos agora todos os elementos necessários para calcularmos o trabalho envolvido para mover a massa M de Z0 até Z, e com isso definirmos uma função energia potencial. Vamos prosseguir em nossos cálculos então. Temos aqui o trabalho de A até B, por ser conservativo, independe da trajetória. Isso será dado por uma integral de A até B, seguindo aqui a definição da nossa força peso, produto escalar, com um elemento infinitesimal de deslocamento. Então vamos substituir os nossos parâmetros. Nosso A é o Z0.
Nosso B é o Z. Vamos substituir a força-peso. Menos mg na direção Z. Temos aqui um produto escalar com dl. Nosso dl é simplesmente dz na direção Z. Bom, produto escalar de Z versor com Z versor fornecerá 1. Então, esses termos constantes eu posso retirar da integral. Fica simplesmente menos mg multiplicando a integral de z0 até z de dz. É uma integral trivial, imediata. Nós temos simplesmente menos mg de z menos z0. Vamos explicitar esse resultado, distribuir este produto. Então, o que nós temos aqui é menos mgz mais mgz0, que, por sua vez, pela própria definição de energia potencial, é igual a menos a energia potencial no ponto final, ou seja, o ponto Z, mais a energia potencial no ponto inicial, ou seja, Z0. Ora, se eu tenho aqui menos uma função de Z mais uma função de Z0, e eu tenho desse lado aqui menos uma função que envolve apenas Z e mais uma função que envolve Z0. Então, uma forma cômoda de se definir a energia potencial é tomar simplesmente U de Z igual a mgz. Este aqui foi um exemplo simples. Temos aqui uma força constante. Vamos lidar agora com uma força um pouco mais complicada. Vou definir aqui a nossa já conhecida força eletrostática. Já vimos que a força entre duas cargas é dada pela lei de Coulomb, onde nós temos aqui um fator de proporcionalidade, 1 sobre 4π ε0. Esta força é proporcional ao produto das duas cargas envolvidas, que eu vou chamar de Q maiúsculo e Q minúsculo. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre estas duas cargas e trata-se de uma força de natureza central. Ela atua ao longo da linha de separação entre as cargas. E lembrando que essa força pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas, se ambas as cargas têm sinais iguais ou se as cargas têm sinais opostos. Vamos representar então a nossa carga Q maiúsculo. E eu vou dizer que ela está a uma dada distância, que eu vou chamar de R0, de uma carga Q minúsculo. E na direção que separa essas duas cargas, eu vou definir o meu versor R. Eu tenho essas duas cargas a uma distância inicial R0 e eu vou, então, separá-las, aumentar essa distância. Vou deixar aqui nosso Q maiúsculo fixo e levar a carga Q minúscula a uma dada distância, que eu vou chamar de R. Vamos analisar a definição de trabalho e identificar os parâmetros que nós precisamos. Nosso ponto inicial A é o ponto R0.
Nosso ponto final B é o ponto R. O nosso DL, eu estou movendo apenas ao longo da direção de R, então será simplesmente um dr ao longo da direção R. Feito isso, nós já temos os elementos necessários para calcular o trabalho de A até B, referente à força eletrostática, e, assim, definirmos uma função energia potencial. Vamos, então, efetuar os cálculos. O meu trabalho de A até B vai ser igual à integral de A até B da força eletrostática, produto escalar, com dl, que vai ser igual à integral de A, que é R0, até B, que é R, da nossa força eletrostática, ou seja, 1 sobre 4 π ε0, produto das cargas sobre a distância entre elas ao quadrado. Nós temos aqui um produto escalar de R versor com R versor, isso nos fornece simplesmente 1. Eu posso simplesmente manter o dr, que, por sua vez, nos dará... Eu posso colocar todos os termos constantes para fora da integral, ou seja, 1 sobre 4 π ε0, produto das cargas. Eu teria aqui uma integral de 1 sobre R2 dr. Isso nos fornecerá simplesmente 1 sobre R, com sinal negativo, tomado em seus limites inferior e superior, ou seja, temos aqui menos 1 sobre 4 π ε0, produto das cargas sobre a distância entre elas, mais 1 sobre 4 π ε0, produto das cargas sobre a distância inicial. Que, segundo a definição, a relação entre trabalho e energia potencial, isso nos fornece o negativo da energia potencial tomada no ponto final com a energia potencial tomada em seu ponto inicial. Com isso, analogamente ao que tivemos nessa situação com a força-peso, nós podemos definir a nossa energia potencial para qualquer distância de separação entre as cargas como sendo simplesmente U de R igual a 1 sobre 4 π ε0, produto das cargas sobre a distância de separação entre elas. Nas minhas notas de aula que vocês encontrarão no Moodle, eu faço uma discussão se o potencial é atrativo ou repulsivo dependendo do sinal das cargas. Nós vemos que isso aí estará consistente com as definições que usaremos logo mais no curso.